Agora segurem seus corações, vamos à personalidade de fé da noite, Guido Scheffer, conhecido como Anjo Surfista. Boa noite, eu sou Ana Cecília, aluna do 9º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. Nossa personalidade de fé de hoje é o Anjo Surfista, Guido Manuel Vidal Scheffer. Guido, ao meditar essas palavras de Jesus, ainda te falta uma coisa: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não tendo nada ao seu nome, a não ser o seu diploma de médico, ele decidiu dedicar a medicina aos pobres. E deixou casa, pai, mãe, família e amigos para seguir Jesus. Nasceu em 22 de maio de 1974, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, no Brasil. Filho de Guido Manuel Vidal Scheffer e de Maria Nazaré França Scheffer. Desde o nascimento, residiu com os pais na cidade de Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Os traços que marcam a infância e adolescência do Guido são de uma criança e um jovem saudável, com gosto pela praia, pelo mar e pelos esportes. De comportamento dócil, fazia amigos com facilidade. Seus pais, católicos fervorosos, levavam os filhos às missas dominicais e os ensinavam a rezar todas as noites. Desde a juventude, Guido chamava seus amigos para Cristo. Cursou medicina na Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, de 1993 a 1998, no Rio de Janeiro. No ano em que se formava em medicina, iniciou o grupo Fogo do Espírito Santo com o padre Jorjão. Durante sua formação acadêmica, dedicou-se também ao atendimento de pacientes com HIV no Hospital Evandro Chagas. Em todo tempo, dava testemunho da sua fé, no seu proceder irrepreensível com os outros. Vivia conforme os valores cristãos da cordialidade, temperança, caridade e justiça. Aproximou-se da Pastoral da Saúde quando trabalhava como médico na Santa Casa da Misericórdia. Um dia, em um retiro da comunidade Canção Nova, ouviu um padre pregar a seguinte passagem bíblica: Não desvieis o vosso olhar do pobre, e Deus tampouco se desviará de ti. Tobias, versículo 4, capítulo 7. Pediu perdão a Deus e lhe pediu: Jesus, me ajude a cuidar dos pobres. Ofereceu seu trabalho às irmãs da Ordem Madre Teresa e começou a atender os pobres de rua. Assim, ao trabalho de pregação da Palavra de Deus no grupo de oração, se somou ao trabalho como médico junto aos irmãos de rua. Da participação nessas obras de caridade, temos relatos de curas inexplicáveis, de conversões, de moradores de ruas que decidiram lutar contra os vícios. Sua única preocupação era salvar almas, levar todos ao encontro pessoal com Cristo. Para isso, não media esforços. Quando atendia os irmãos de rua, não só zelava pela saúde do corpo, mas, sobretudo, da alma. A nenhum deles deixou de falar sobre Jesus Cristo. Muitos deles saíam do consultório em lágrimas ou profundamente tocados. A todos tratava com paciência, delicadeza e compreensão. Nunca fora visto irritado ou impaciente com ninguém. Cursou filosofia em 2002 a 2004 e teologia em 2006 a 2007 no Instituto de Filosofia e Teologia do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Trabalhava voluntariamente como médico, atendendo na Santa Casa da Misericórdia e no Lar das Missionárias da Caridade, na Lapa. Continuou prestando assistência à Pastoral da Saúde de Santa Casa da Misericórdia e fazia pregações onde o chamassem. Guido possuía profundo conhecimento das Escrituras Sagradas e uma memória prodigiosa, citando de cor os textos e sabendo sua exata localização, auxiliando a diversos colegas em seus trabalhos e até os professores durante as aulas. Observaram também seu grande amor pela Eucaristia, que em monografia descreveu como remédio para a alma e para o corpo, utilizando na explicação seus conhecimentos médicos. Guido pregava o que vivia, por isso sua pregação era tão convincente, ele era autêntico. Recordaram das vezes que foram levar comida aos pobres de rua à noite, da forma como Guido falava com eles, olhando-os nos olhos,
conversando com carinho e da alegria que experimentaram neste serviço. Numa dessas idas, fazia muito frio e um dos 3 moradores de rua não tinha agasalho. O Guido tirou seu casaco de couro e o deu ao pobrezinho, que pulou de alegria. Em 1 de maio de 2009, com 34 anos, Guido faleceu. Foi vítima de uma contusão na nuca que gerou desmaio e afogamento, enquanto surfava na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A muitos amigos, Guido havia externado um desejo. Se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar, onde sentia a presença de Deus a lhe falar na natureza. Aí ele falou que o Guido tinha morrido. A reação primeira, todos nós não acreditaram naquilo, né? Falei, não é possível, o Guido não morreu, não é possível. Amanhã o casamento do Dudu e tá lá, né? Eu, quando entreguei a prancha pro Guido, eu falei, olha, Guidinho, você tá com uma prancha especial aqui, hein? Olha só o que tá escrito atrás dela. E aquela passagem que diz, né? Estreita é a porta, apertado o caminho, que leva ao reino dos céus. Muitos tentarão, mas poucos conseguirão. E aí a gente foi, né? Rezamos, né? Como sempre fazíamos. E eu acabei, assim, entrando mais rápido que todo mundo, né? E quando eu voltei, depois da primeira onda que eu surfei, eu de longe vi o Guido. E eu vi ele, assim, com as costas para fora, né? Eu falei, bom, o Guido está se afogando, né? O que pode ter acontecido? Ele, um surfista tão experiente, mas não tinha nem tantas ondas grandes. Aí quando eu cheguei nele, de fato, ele estava desacordado. E aí eu trouxe para fora d'água, chamei salva-vidas. E foi aquilo, né? A tentativa de ressuscitá-lo. Quis Deus que, né, a joia preciosa dele fosse mais cedo. Foi muito difícil. E eu me perguntei assim, Nosso Senhor, por que, meu Deus, por que isso? Ele seria o padre que eu gostaria de ser um dia, aquela juventude, aquela força, aquele ideal, aquela liderança. Ele ia converter tantas pessoas. Não é possível. Por que? Em vez dele, eu pensei nisso. Você ia pensar nisso, né? Mas naquele momento me veio assim, o Guido vai fazer muito mais agora do que antes. Pode fazer muito mais pela igreja como sacerdote aqui na terra. O Guido até gosta de contar que no dia que ele saiu para ir à praia, meu marido olhou por trás, viu aquele jovem com os ombros largos, espadaúdo, forte, né? Então ele saiu cheio de saúde e não voltou, né? Mas é a vida, né? Alguns amigos dizem que ele dizia, se Jesus me permitir, eu quero morrer surfando, eu quero morrer no mar. E foi como, eu falei, ele era tão amigo de Jesus que até isso Jesus concedeu a ele essa graça, né? Em 1º de maio de 2009, morreu aos 34 anos o jovem médico e seminarista Guido Vidal França Schaffer, mas para muitos era o surgimento de um santo. Já no dia da morte do Guido, houve manifestação da população, ou seja, dos fiéis, e emitindo sinais de que havia a santidade, né? Fama de santidade. Então, a primeira etapa é abertura do processo, o pedido do New Obstam, daí ele é declarado servo de Deus, hoje ele é servo de Deus, estudar a sua vida, biografia, levantar biografia, material, né? Para depois, quando nós encerrarmos, também enviar para Roma e depois nós vamos ter que comprovar as suas virtudes heróicas. Essas são as etapas para que o Papa possa depois assinar as suas virtudes heróicas, declarando como venerável. E na tarde de 17 de janeiro de 2015, foi aberto o processo arquidiocesano do servo de Deus Guido Schaffer. Os restos mortais de Guido ficarão na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, onde ele criou um grupo de oração. Porque o Guido, assim, ele sempre estava na frente, né? Então, até no surf mesmo, ele gostava de surfar ondas grandes. Eu não tinha tanta experiência, então ele sempre me iniciava no surf de ondas grandes. E na fé era a mesma coisa, né? Então, se eu achava que ir à missa aos domingos já era suficiente, ele estava rezando o terço todos os dias, né? Um jovem normal, como todos os jovens, gostava de esporte, escalar montanhas, fazer trilha com outros jovens,
de futebol, jogar futebol, pegar onda como surfista. Ele bem pequeno, ele dizia assim na praia: quando eu crescer, você salva vidas. Depois, mais tarde, adolescente, ele disse: eu vou ser médico. Então, ele fez medicina com muito amor, como eu acho assim, uma característica da personalidade dele. Tudo que ele fazia com muito amor, com muita intensidade, né? E, terminada a medicina, ele trabalhou, fez residência médica. E como ele era uma pessoa de vida de oração, um dia, numa contemplação inaciana que ele estava fazendo do Evangelho do Jovem Rico, ele sentiu Jesus, ele perguntar a ele, né? Porque o jovem rico, Jesus disse: vai, vende tudo que tens. Ele falou assim: Senhor, mas eu não tenho nada em meu nome. Eu usufruo de bens que são de meus pais. Eu não posso vender, não é? Eu não tenho nada no meu nome. E aí ele, com em silêncio assim, um pouco, ele viu o diploma dele com o nome dele. Ele sentiu no coração que Jesus estava chamando ele a doar a medicina. E nesse tempo ele já trabalhava na Santa Casa de Misericórdia. O pai aceitou mais depressa do que eu, né? Ele falou: bom, já que você quer ser padre, meu filho, seja o melhor padre possível. E eu fiquei fazendo perguntas a ele, questionando: olha, é bem isso? Olha, você vai deixar sua carreira. Pensa bem, né? Depois de retornar não é fácil. Mas aí a gente foi vendo que realmente era uma vocação, né? Que Jesus tinha chamado mesmo. E aí todo mundo ficou muito feliz da escolha dele. No dia que ele praticamente foi aceito para o seminário, eu estava com ele. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre achei que ele ia ser um padre que ia transformar a nossa cidade. Ele tinha o dom da liderança, o dom de converter as pessoas com a sua palavra. Ele tinha a palavra de Deus infusa, uma fé impressionante, uma caridade de modo excepcional. Um menino de Deus, um homem de Deus. Mas qual é o meu caminho? Qual a direção? E qual é o meu destino? Minha vocação? Carregar tua palavra, qualquer direção, e chamar outras almas, em outros mares pescar. Quando o Guido faleceu, o Padre Javier era nosso orientador espiritual, os exercícios de Santo Inácio, e eu falei: Padre Javier, tem uma coisa que eu não entendo muito bem. Ele falou: pois diga. Eu falei: olha, a igreja precisa de padres, não precisa? Precisa. Eu falei: eu tinha muita alegria de dar um filho padre à igreja, o Guido queria ser padre, eu não entendo, porque Jesus não deixou ele ser padre. Aí ele falou: Nazaré, você tem que se ajoelhar e agradecer, porque você deu à igreja muito mais do que um filho padre. Você deu à igreja um filho santo. Eu sempre, quando falo do Guido, eu falo de São Francisco. São Francisco, ele ia ao encontro do leproso, né? Ele beijou o leproso, ele ia curar as feridas. E o Guido, ele tinha esse dom, esse carisma, né? De ir ao Largo da Lapa, né? E estar ali presente, indo ao encontro daquele que não tinha sapato, que não tinha uma camisa, né? Mas que às vezes estava também totalmente perdido, até a nível mental, né? E um abraço do Guido, um sentar na calçada, conversar nos olhos, pacificava e trazia a serenidade a estas pessoas. Eu sempre digo que a gente crê em Deus, acredita que está conosco, que Ele é o Senhor de nossas vidas, que não estamos sozinhos, que Ele está no meio de nós. Mas o Guido não acreditava nisso. O Guido tinha certeza. Ele tinha certeza. Enfim, Guido é um jovem, assim como eu e você. Podemos sim ser santos, basta seguir Jesus e os seus ensinamentos. Como Guido gostava de cantar, ou santo ou nada. Ou santos ou nada, ou santos ou nada, mais, ou santos ou nada, mais queremos ser. Sou Ana Cecília, direto da minha casa para a TV Sementinhas. Vamos
Vamos à revelação da charada? Qual o nome dado à terceira pessoa da Santíssima Trindade? Ah, é o Espírito Santo. Ao final, os sorteados constarão na página do colégio no Facebook. Os sorteados deverão procurar durante a semana a secretaria do colégio para retirarem seus brindes. Chegamos ao fim, pessoal, da nossa primeira edição da TV Sementinha de 2021. Não se esqueçam de dar o like Se inscreverem no canal. e ativar o sino das notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Tenham uma boa noite. Um bom final de semana. Deus abençoe a todos.